Olá, eu sou a Carol Brasileira. No vídeo de hoje vamos falar sobre os impactos na amamentação causados pelas alterações de freno lingual. Você sabe o que é um freno lingual? Um freio lingual curto, né? É essa pelezinha, né, entre muitas aspas, que temos embaixo da nossa língua e que pode afetar diretamente os bebês que estão, né, em aleitamento materno, que estão em aleitamento materno exclusivo, principalmente. E a gente vai falar sobre como isso pode afetar, né? Qual é essa afetação? Se essa é direta, como é que isso acontece, do ponto de vista, inclusive, oromotor, de biomecânica, de sucção, de deglutição, principalmente do ponto de vista fonoaudiológico. Então, se você quer saber, né, exatamente tudo, e eu trouxe aqui muita evidência para a gente discutir, para a gente falar. Se você quer saber tudo que envolve aí esse manejo, fica aqui comigo que a gente vai falar e discorrer sobre esse assunto na live de hoje, tá? Na aula de hoje. E realmente eu preparei uma aula, então se você quer aprender sobre esse assunto, fica aqui, porque você vai sair daqui craque. Nada menos que isso é o que eu espero para hoje, tá bom? Então, a gente, sem mais delongas, né, eu quero explicar para vocês por que de trazer esse assunto aqui. Infelizmente, né, a gente tem uma recorrência grande de bebês com dificuldade de amamentação, sendo aí impactados pelo freno lingual, né, alterado. E existem vários tipos de alterações de frênulo lingual, certo? Então, a gente tem o frênulo que é mais encurtado, tem aquele frênulo que tem uma inserção um pouco mais anteriorizada. E tudo isso pode causar um tipo de impacto direto na amamentação, né? Tanto do ponto de vista de sucção dessa criança, às vezes um problema de pega. A gente vai falar sobre tudo o que afeta diretamente na amamentação, mas isso é muito recorrente. Então, eu preciso preparar vocês para realmente saber identificar e saber exatamente o que esse impacto, né, causa na prática, o que o freno lingual impacta na prática do trabalho com a amamentação. Né? Se você trabalha com a amamentação, você tem que entender qual é essa dinâmica, qual é essa relação que é muito estreita, certo? Eu preciso começar dizendo que a cavidade oral da criança, né, do bebê, ele é cheio, repleto de receptores sensoriais e repleto também de aferências sensoriais, ou seja, ele recebe muitos estímulos através da boca e é através da boca que ele começa a experimentar o mundo, tá? Então imagina se a gente tem alguma má formação nesse processo, nesse conjunto, né? O que é o freno lingual curto? É um processo de má formação, né? Durante a formação embrionária dessa criança, nas separações, né? Na formação dessa face, precisava terminar uma divisão e ela não ocorreu da forma como deveria. É a mesma coisa que acontece, a mesma coisa não, né? Mas o processo, né, de malformação é também o que acontece nas fissuras labiopalatinas, por exemplo, tá? Então, é um tipo de malformação. E a gente precisa falar sobre isso, como isso impacta aí na dinâmica de amamentação, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre a anatomia do freio de língua, né? Como é que se compõe? O que é que a gente tem de dados de base científica que fala sobre essa anatomia de frênulo lingual, tá? Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que o corpo da criança, né, o corpo, as estruturas anatômicas, as estruturas orofaciais, né, os órgãos fonoarticulatórios, eles são preparados durante a gestação, justamente para esse primeiro momento, que é o primeiro momento de amamentação dessa criança, né? Vai ser uma das primeiras funções que ele vai precisar desenvolver quando ele nascer, né? Que a sucção aí, ela vai ser responsável pela sobrevivência dessa criança. Se ele não sugar, ele não se nutre, né? Pela boca. Então, a criança, ela precisa estar com essas estruturas todas muito bem organizadas para conseguir se alimentar, para conseguir fazer uma amamentação efetiva, certo? Então, ele nasce aí, a gente espera, né, que o bebê nasça preparado para realizar determinadas funções quando ele nasce, né? A função respiratória, a função de sucção também, certo? Que vai ser reflexa durante o momento, depois ela se tornará uma função realmente alimentar. E aí, se esse bebê tem alguma malformação, né, esse conjunto da obra estar comprometido. Se existe uma malformaçãozinha, quando a gente fala de cavidade oral, a gente precisa entender esse impacto para além dos problemas orais do bebê. E aí, por que eu falo isso? Né? Porque criança, gente, quando ela nasce, ela não entende ainda que ela é um corpo, que tem uma cabeça, que tem 2 membros superiores, né? 2 bracinhos, 2 perninhas. Ela não entende isso. Ela funciona como se ela fosse, vamos imaginar assim, como se ela fosse um grande bloco, certo? E ela se movimenta, inclusive, em bloco.
né? Então a gente percebe, né, nas crianças aí com desenvolvimento típico, nasceu dentro do tempo, tal, ela vai nascer com membros mais medializados, certo? Ela vai tender a realizar movimentos muito em conjunto, tá? Por isso que é necessário, quando a gente manipula essas crianças, a gente saber manipular essa criança também em bloco, né? Segurar a cabeça, segurar tronco ao mesmo tempo. Nunca deixar a cabeça pendente, porque a criança ainda não tem controle de cervical, por exemplo, né? E aí ela tem o reflexo de Moro, que é um reflexo, né? Ele se assusta porque ele acha que vai cair o tempo inteiro. Porque na barriga ele estava todo protegidinho, todo fechadinho ali. E aí quando nasce, ele se vê, né, com muitas novidades associadas aí ao nascimento e ao ambiente extrauterino, tá? Então, se a gente tem essa malformação, a gente pode comprometer esse funcionamento global, tá? Ele não entende, por exemplo, que a língua é separada do resto do corpo. Então, o que acontece? Essa criança pode realizar compensações corporais, gente. Mas aí eu vou falar sobre isso, tô aqui só querendo introduzir pra gente falar sobre a anatomia do frenolingual, tá bom? Há cerca, mais ou menos, aí de uns 6 anos atrás, gente, 6 anos atrás, 2015, né? Então, vamos pensar assim, não é tão longe da nossa realidade, mas há uns 6 anos atrás, se acreditava que o frenolingual, a constituição dele, consistia em uma pequena pedra de membrana mucosa, certo? Ligada aí ao assoalho da boca, que ligava a língua e o assoalho da boca. Acreditava-se que era isso, a anatomia de língua, ponto. Até que, né, teve um estudo lá em 2019 que fez uma microdissecção de 4 cadáveres de bebês prematuros. Então, eles dissecaram bebezinhos prematuros ali, pegaram, é claro, né, bebês que podiam lá ser estudados, enfim. E eles fizeram a dissecação para entender a anatomia, né, do frenolingual desses bebês. E o que eles perceberam foi que esse frênulo é uma estrutura dinâmica, tá? É uma estrutura dinâmica em camadas formada pela mucosa oral e pela fáscia do assoalho da boca, que é aí mobilizada em uma prega da linha média, tá? Que faz a língua levar e ser retraída, ou ser retraída, né? E tem ligação direta com o músculo genioglosso da língua, certo? Que aí pode estar diretamente ligado ao frênulo ou não, em alguns indivíduos sim, em outros não, tá? O ramo do nervo lingual aí, ele passa pelo frênulo lingual e tudo isso foi descoberto a partir desse estudo de 2019, certo? Inclusive, esse ramo desse nervo, ele pode estar suscetível a lesões durante o procedimento da frenotomia, a frenectomia, né? Aquele procedimento que a gente faz o encaminhamento para o bebê fazer o piquezinho ali na língua. Então, a pessoa que vai fazer esse procedimento tem que entender bastante de anatomia de frenolingual. Por isso que é super importante a gente fazer o encaminhamento para o profissional especializado, certo? Não dá para ficar para qualquer pessoa que pode ser, né? Qualquer pessoa que manipula a cirurgia minimamente, eu vou encaminhar ali porque é um procedimento simples. Não é não, a pessoa precisa saber o que ela está fazendo, né? Para não afetar o nervo da língua. Imagina, se pega nervo de língua, né? A inervação dessa língua vai ficar comprometida através de um piquezinho que deu no frenolingual. Então, a gente precisa entender, né, a importância, o tamanho da importância do trabalho aí com o frenolingual e também para a gente realizar o encaminhamento adequado, tá certo? Então, hoje já se sabe que não se trata apenas de uma membrana mucosa, é uma estrutura mais complexa, certo? Então, assim, a própria autora lá do teste da linguinha, a própria Martinelli, né, em artigos mais antigos, ela tratava o freno de língua assim como membrana mucosa, porque era isso que a gente tinha realmente de literatura, e hoje ela já caracteriza o frenolingual como uma estrutura dinâmica tridimensional que faz parte da face do assoalho da boca e apresenta variação morfológica dentro de um espectro, né, de cada indivíduo para cada indivíduo. E aí temos a anquiloglossia quando há realmente a limitação dos movimentos da língua. Então, gente, o frenolingual curto ou a anquiloglossia não se trata apenas daqueles frênulos de língua, né, do freio lingual, que é mais curtinho. Não é só isso, né? Uma língua que está fixada em assoalho, a gente tem uma anquiloglossia ali, né, minimamente. A gente diz que é anquiloglossia naqueles casos também que o freno lingual ele está anteriorizado. Às vezes a criança não tem restrição de movimento, mas o frênulo está mais com a inserção mais na frente do que deveria, né? Não está lá embaixo no assoalho, está mais na frente. Então a gente diz que é anquiloglossia. Então todas as alterações de frênulo, né, que tem aí alguma
limitação funcional, a gente chama de anquiloglossia, tá bom? E aí, eu trouxe aqui algumas referências só pra gente pensar, assim, sobre o que já se tem sobre frenolingual, né? Então, tem um artigo de 2017 que diz o seguinte, que existe um efeito negativo de desequilíbrios funcionais causados pela anquiloglossia sobre o correto crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, existe uma relação entre o desenvolvimento de todo um sistema, né? O que é o sistema estomatognático? A gente começa na boca, vai até o estômago, é todo o sistema, todas as funções que envolvem, né? A fala, a deglutição, e é com tudo isso que o fonoaudiólogo trabalha, com os órgãos fonoarticulatórios, certo? Então, tem aí essa relação. Aí ele fala, né, que é necessário o estabelecimento do equilíbrio neuromuscular para que se alcancem objetivos estético-funcionais, também, né? Não é só funcional, mas também tem a questão da estética, estáveis, certo? Então tem às vezes aquela linguinha que forma o coração, isso é estético, mas tem também impacto na funcionalidade, por isso que ele fala estético-funcional, certo? E aí, pra gente entender, gente, como é que se dá, então, essa formação lá desse frênulozinho de língua, que é uma estrutura muito mais complexa do que a gente imagina, como é que isso se dá? Isso vai se originar lá nos primeiros arcos faríngeos. Vocês lembram, né, vocês que são da fono, vocês lembram lá da matéria de embriologia, que às vezes a gente nem dava muita importância para aquela matéria? Super importante quando a gente fala sobre freno lingual, sobre formação das estruturas do bebê, né? Em embriologia, para quem trabalha com bebê, é fundamental a gente entender como é que se dá essa formação, entender em que fase se dá cada coisa, né? Em que fase está estabelecida determinada função. Então, a língua ela vai se originar lá na formação dos arcos faríngeos. Inclusive, se tiver alguma amiga minha aqui, a gente fez um trabalho na faculdade sobre arcos faríngeos, foi o melhor. Vou nem comentar aquela musiquinha que a gente fez lá. A gente fez uma música pra falar de arcos faríngeos, gente. Mas assim, aprendi. Nunca mais esqueci. Então, a língua vai se formar lá na formação dos arcos faríngeos durante a 4ª semana de gestação, certo? E aí, no decorrer dessa fase, vai ter a formação dos sulcos laterais dessa estrutura de língua, que vai exercer a função de movimentação da língua, certo? E aí, essas células do freio de língua, elas vão sofrer um processo de apoptose e elas vão migrar para a região lá de trás da língua, tá? É durante esse processo, então, que pode acontecer completamente ou incompletamente que vai se dar aí a alteração de frenolingual. Então, se a apoptose não aconteceu da maneira que deveria, né, nesse processo de formação de língua, isso pode fazer, então, com que ocorra a anquiloglossia, né? Com que esse freno não se forme da maneira que deveria, certo? Então, assim, gente, o que a anquiloglossia ela vai impactar no bebê, na vida, né, do ser humano? Ela vai reduzir a mobilidade de língua, né? A língua não vai se movimentar da maneira que deveria. E tem sido aí, essa limitação tem sido associada a diversas limitações relacionadas à amamentação, tá? De funcionamento de amamentação. Não só de amamentação, como de deglutição, né? E deglutição faz parte do processo de amamentação também. Articulação. A gente tem problemas ortodônticos associados, né? Às vezes más oclusões dentárias, mordida aberta, separação dos incisivos inferiores, certo? Dependendo da inserção, se o frênulo estiver mais anteriorizado, ele pode ali atrapalhar, fazer aquela fendinha, né? Entre um dente e outro. A gente tem diversos problemas, inclusive estresse psicológico. Então, isso é o que a literatura está trazendo pra gente, né? Não sou eu que estou inventando da minha cabeça, não. É a literatura que diz. Então, imagina, uma estrutura pequenininha, o tanto de coisa que ela pode impactar na vida do indivíduo e na vida de um bebezinho, gente. Quando a gente fala estresse psicológico, né? Será que criança sofre estresse psicológico? E eu quero te dizer que sim, né? Bebês quando nascem, é um estresse enorme para ele. Por quê? Ele saiu de dentro do útero, gente. Ele estava ali protegidinho dentro do útero. Quando ele nasce, tudo novo, né? Então ele tem que lidar com sistema respiratório, que ele não fazia essa troca gasosa dentro do útero, né? A troca não era da forma como ele faz aqui, né? Então, abre pulmão, tudo novo, tem que entender como é que respira adequadamente. Aí vem sistema estomatognático, que também não era funcionante do jeito que precisa ser depois que ele nasce. Então, vai ter que começar a receber, né, alimento pela boca, né? E aí vai ter que começar a ser colonizado toda essa estrutura de esôfago, de estômago, de boca. Vai começar a receber leite materno, em alguns casos, infelizmente, tem que receber a fórmula. Então, essas estruturas têm que estar preparadas. Além disso, lá dentro ele estava protegido da luz, do barulho. Fora é outra história, né?
E o bebê ainda não tem todos os sistemas bem desenvolvidos, né? Então é muita luz, é muito barulho, tudo isso é um estresse muito grande para um bebezinho, né? Por mais que a gente não, por mais que as funções psíquicas do bebê estejam em formação, mas tudo isso é estresse, sim, certo? E aí pode desencadear uma série de fatores que a gente não vai entrar nesse caso, porque hoje a gente vai falar de anquiloglossia, tá? E aí a gente entra, então, quais são os impactos na amamentação. Eu já falei aqui, gente, muita coisa que vocês já devem estar aí fazendo as associações, né? Se tem impacto na deglutição, pode ter impacto na amamentação. Mas eu vou trazer passo a passo pra gente entender como é que isso acontece. Primeira coisa, né? Pode ter aí um impacto na pega do bebê. Por que na pega, Carol? Se pra pegar o bebê precisa abrir a boca e tal. Bebês, gente, que têm anquiloglossias podem apresentar disfunções orais. Que é disfunção oral? Eu fiz uma live só de disfunção oral. Tem aqui, certo? Busca aí no IGTV depois, tá? E aí você vai... Porque eu não vou aqui entrar no assunto de disfunção oral, mas disfunções orais, assim, basicamente, são... o próprio nome já diz, né? Uma função que não está bem estabelecida, né? Uma função, uma disfunção, tá disfuncionante. Então, o bebê precisa pegar, o bebê precisa sugar, o bebê precisa deglutir. Algumas dessas funções orais podem estar comprometidas, certo? E a disfunção geralmente acontece em bebês com desenvolvimento típico, bebês a termo, tá? Bebês a termo. O que são bebês a termo? Com 37 semanas completas. E aí esses bebês nascem aí com uma língua presa. A gente vê uma relação muito grande na clínica, né? De bebês com língua presa com diversas dificuldades. Dificuldade de sucção por causa do impacto na mobilidade de língua e às vezes faz uma compensação oral. A gente estimula o reflexo de busca, essa criança abre, mas na hora de realizar a função, né? De amamentar, de fazer a pega correta, tem a tendência, pelo padrão de sucção, de manter a boquinha fechada. E aí faz sucção só em mamilo. A gente precisa, então, avaliar, porque muitas vezes causa traumas mamilares. Aí a gente tem, quando o fono, geralmente, né, vê ali trauma mamilar, a mãe chega com essa queixa, né, de trauma na mama, já desconfia, né? Ou pega incorreta, ou uma possível anquiloglossia, precisa fazer avaliação de frênulo. E às vezes a mãe fala assim, já fez o teste da linguinha na maternidade. Mas é sempre bom o olhar especializado de um fonoaudiólogo, tá? E às vezes a gente não sabe, não precisa. Se você recebe um bebê, e aqui, ó, vai... A orientação, se você recebe um bebê que ele já veio com o teste da linguinha, ótimo, tá? Mas faz a tua avaliação. Se você vai trabalhar com essa questão oromotora, orofacial, precisa fazer a sua avaliação, certo? Faz a sua avaliação e verifica como tá a estrutura. Porque nem sempre o seu olhar, o olhar de uma pessoa especializada nessa área, vai ser o olhar de uma pessoa que fez uma triagem ali na maternidade, certo? Então, é importante lembrar disso. Então, pode sim, gente, ter esse impacto na pega do bebê. E o bebê, por uma língua mais fixada, imagine, é uma língua que tá meio que pesando o assoalho de boca desse bebê. Uma língua que não eleva, que não faz a movimentação. Então, para ele, a função de sucção é daquele jeitinho ali que a língua vai conseguir fazer. Para que ele vai abrir o bocão? Né? Se não tá fazendo excursão de mandíbula, a mandíbula não tá indo para frente, não tá indo para trás. Para quê? O corpo, ele poupa energia. Então, é muito comum que esses bebês tenham dificuldade de pega, tá? E aí, se você pega um bebê com dificuldade de pega, faz avaliação, verifica o frênulo bonitinho, tá? E aí, encaminha para frenotomia, tá bom? Se for necessário. E aí, gente, como eu já disse, vai ter impacto na sucção. Pode ter impacto na sucção, né? Carol, você já atendeu bebês com anquiloglossia que não tinham impacto em nenhuma dessas funções? Já! Inclusive, não encaminhei de primeira, assim, né? Bebês, inclusive, com frênulos duvidosos. Que marcava duvidoso lá no teste da linguinha, e aí? Né? Mas que tava mamando muito bem, eram bebês muito novinhos. E assim, para não ter um impacto, pra gente não fazer um procedimento e não ter um impacto ali no momento da amamentação e desestabilizar um processo de amamentação que tava muito bem estabelecido, eu preferi o quê? Não encaminhar logo, acompanhar, e eu pude acompanhar essa família, então eu acompanhei, certo? E o que a gente faz? Depois desse acompanhamento, a gente observa, né, o ganho de peso do bebê e tal. Com a amamentação já estabelecida, né, antes da introdução alimentar, e a gente pensa em fazer realmente uma intervenção, tá bem? Por isso que a gente tem que pensar sobre os encaminhamentos, certo? Da frenotomia. Mas, enfim... tem um impacto na sucção. Então, por que tem impacto na sucção? Pensa aí, gente. Uma língua que tá mais fixada embaixo, né? Uma língua fixada na assoalho é o quê?
É a língua que fica aqui, né? É a famosa língua presa. Mas vai ter anquiloglossia que o bebê até consegue botar a língua para fora, até consegue elevar um pouco a língua. Mas se a gente for avaliar a função de sucção, certo? A gente faz lá com o dedo elevado, a gente não percebe um bom canolamento de língua. Canolamento de língua, o que é isso? A língua precisa fazer uma canoinha no seu dedo, precisa abraçar o dedo, assim, ó. Literalmente, precisa abraçar na hora que a gente coloca e esse bebê precisa fazer uma pressão intraoral satisfatória. Ele precisa canolar essa língua, sugar nosso dedo contra o palato, certo? Se isso não acontece, é porque tem uma dificuldade de sucção, tá? Então, a sucção pode estar alterada aí por uma questão da língua. E se o bebê não canola a língua, observa esse frênulo, certo? Pode não ter relação, gente. Vai ter bebê que pode ter dificuldade de sucção, que vai estar mais associada a outras questões do que a anquiloglossia, mas é muito provável que se esse bebê não canola, tem dificuldade de manter essa pressão intraoral, ele pode ter alguma questão de frênulo lingual, tá? Então, é importante a gente estar atento a isso. Fora que, se esse bebê tá com essa língua lá embaixo, é uma língua que tá mais fixada, ele vai restringir o movimento de mandíbula. E, gente, esse movimento de mandíbula que o bebê faz é super importante para o desenvolvimento crâniofacial dele. A gente fala tanto de desenvolvimento crâniofacial na faculdade, né? Quanto que isso é importante para o desenvolvimento do bebê, não usa chupeta, não usa mamadeira, porque vai comprometer o desenvolvimento crâniofacial. Mas se o bebê não suga bem, né, ele vai comprometer o desenvolvimento crâniofacial. É por isso que os bicos artificiais comprometem, porque não tem um padrão de sucção efetivo, né, um padrão de sucção que se estabelece na prática, um padrão de sucção que seja legal para esse bebê. Então, ele precisa ter esse movimento de mandíbula, né, de anteriorização e posteriorização. E a gente precisa avaliar esse padrão de sucção. O bebê tá conseguindo fazer isso, né, no padrão que a gente espera que os bebês façam? Se tá, ótimo, tá certo? Pode ter um impacto na deglutição. E aí você não precisa ser especialista em disfagia para perceber isso. Por quê? Porque tem sinais, gente, que aparecem pra gente na prática, tá? E aí, se é um bebê que tosse, a gente já imagina, né? Pode ser um bebê que engasga. E aí pode ser um bebê que realmente faça engasgo na nossa frente ou não. Mas aí a gente vai observar que muitos bebês que têm a língua presa, né? Que tem a anquiloglossia, eles vão apresentar celorreia, estase salivar. O que é isso? Né? Estase salivar é saliva parada na boca, certo? Estase, quando a gente fala de estase, é parado. É alimento parado, estase alimentar ou estase de saliva. Estase salivar. É muita saliva na boca. É um bebê que saliva muito e pode ser até bebê que baba muito, tá? Um bebê, um recém-nascido que baba muito, eu já desconfio. Eu desconfio, tá, gente? É desconfiança. Nada aqui é regra. Mas, muito provável, ele tem alguma alteração de língua. Porque não tá fazendo a fração de deglutição que precisa para dar conta da saliva dele. Então, pode ser uma saliva, uma língua, né? Que esteja mais fixada em assoalho e que precise realmente de intervenção para otimizar as questões de deglutição, né? Quando a gente vê assim, é porque realmente não tá dando conta. Imagina se a gente, não sei se vocês trabalham com fonoaudiologia hospitalar, mas imagina se você trabalha com um adulto, por exemplo, né? Você vê um adulto ali que tá com cialorreia, o que é cialorreia? Exteriorização de saliva, né? Então, o adulto tá babando, você já imagina, nossa, não tá dando conta da saliva. Ou então tem saliva demais, ou tá fazendo uma hipersalivação, né? Ou realmente a deglutição não tá dando conta, a gente já faz esse raciocínio. É o mesmo raciocínio com criança, né? Ou tá salivando demais, né? Ou existe alguma questão aí de glândula salivar. Ou esse bebê não tá dando conta dessa saliva. Então, a gente precisa avaliar as questões também de deglutição. E, gente, se a gente tem uma fase oral prejudicada, é um bebê que não suga direito, é um bebê que tem uma sucção levemente comprometida, não precisa nem ser demais. Ele faz pressão intraoral, mas a pressão intraoral não é a perfeita, não é aquela pressão maravilhosa que coloca no seio e tal. Se a fase oral tá prejudicada, a fase faríngea vai estar prejudicada, né? Quando a gente aprende isso aí, não é conhecimento só que eu tenho da pós-graduação, não, gente. Isso é conhecimento da faculdade. Vamos lembrar lá das aulas de fono hospitalar, certo? Se a gente pega lá as aulas de fono hospitalar, a gente lembra que existem as fases da deglutição. Se a gente tem alteração em alguma dessas fases, a gente pode ter comprometimento, né, na dinâmica de deglutição. Então, se a gente tem comprometimento de fase oral, por exemplo, se eu não tenho dentes na minha boca, eu posso, né, ter disfagia para sólidos. Por exemplo, não consigo preparar bem o bolo alimentar. A mesma coisa para um bebê, se ele tem comprometimento de fase oral, ele pode ter um comprometimento lá atrás,
né? Na ejeção desse bolo. Se a gente pensar, a língua ela é responsável não só, né, no bebê, não só por extrair esse leite do peito, né, mas para jogar esse leite lá para trás, levar essa língua e ele conseguir deglutir. É tudo por reflexo? No recém-nascido é tudo por reflexo, tá? Mas se essa estrutura não tá bem posicionada, o reflexo, fica tudo aí a função alterada, tá bom? E aí a gente tem muitos casos de refluxo associados à anquiloglossia também, certo? A literatura traz isso pra gente. Então, se você tem bebês com queixa de refluxo recorrente, né, muitas cólicas, pode ter também relação aí com a anquiloglossia, certo? E, gente, eu trouxe aqui um estudo que fala sobre a relação da anquiloglossia com a apneia obstrutiva do sono em bebês, né? Então, o que eles dizem, né? Que estudos recentes mostram que o freno lingual curto é um fator de risco potencial para a síndrome da apneia obstrutiva do sono. E a apneia obstrutiva do sono, né, compromete o padrão respiratório da criança, que pode ter comprometimento, né, em diversos... no desenvolvimento dessa criança no geral, certo? Então, um frenolo curto, eles dizem o seguinte, né? Que um frenolo curto, ele leva a um desenvolvimento orofacial anormal e pode, consequentemente, contribuir para os distúrbios respiratórios do sono. Imagina, né? Um bebê que não dorme bem pode ser um bebê que vai ter comprometimento na amamentação. A gente já falou sobre essa relação entre sono e amamentação aqui, certo? Então, estreitando as vias aéreas superiores e aumentando o risco de colapsibilidade das vias aéreas superiores. Tá? E aí esse estudo avaliou o impacto do freno lingual curto no risco nessa síndrome obstrutiva do sono, e aí ele comprovou, e é um estudo que tem um N bem legal, hein? É até interessante de vocês lerem, se vocês quiserem, me peçam lá no direct que eu mando pra vocês, tá bom? E aí, gente, hoje existem algumas novidades relacionadas, né, Posso compartilhar sim, Thaís? Pronto, acabei de falar aqui. Te mando. Viu? Vou mandar lá no grupo das meninas do Fono TT, tá bom? Sim. Aí eu tava falando, né, que recentemente existem alguns estudos, na verdade existem muitos profissionais que estão se debruçando sobre as alterações corporais e a relação também com alteração de freno lingual, certo? E, gente, o que a gente vê na prática? A gente não tem muitos estudos que subsidiam isso. Inclusive, existe um estudo muito recente, acho que é de 2021, se eu não me engano, 2020 ou é 2021, certo? Que fala aí sobre as alterações corporais, mas que tem um N muito pequeno, uma faixa de amostra, né, de crianças de 10 anos para até 26 anos de idade. Então, assim, de 10 a 26 é um N grande, é uma amostra, né, bem diferente, são adultos e crianças, e a gente não tem ali o recém-nascido dentro dessa faixa etária. É o estudo que é mais recente, que se tem sobre as questões corporais, mas já se estuda sobre isso. Então, é super interessante a gente saber que já se estuda também sobre alterações, né, de cintura escapular, a relação entre a fixação de língua, né, o assoalho, o freno lingual, fixação de língua e toda essa região de musculatura escapular, de equilíbrio corporal. Então, as crianças, como eu disse para vocês, elas fazem compensações, né? Elas não se entendem realmente como um indivíduo que tem cabeça separada de membro, separada de membro superior e inferior. Não, as crianças, elas se entendem ainda, né? Para além de uma extensão do corpo da mãe, elas se entendem ainda como uma coisa só. Então, elas ainda não têm essa diferenciação quando é recém-nascida. E aí, elas vão desenvolvendo as compensações para conseguirem realizar as suas funções, certo? Então, isso pode comprometer, sim, o desenvolvimento, né, motor dessa criança. Aí a gente já tem alguns fisioterapeutas, os osteopatas falando sobre isso, né? A gente pode conversar, inclusive, melhor, né, sobre essas questões com eles. Mas o que isso pode impactar na amamentação? Se é uma criança que faz uma compensação corporal, ela pode ter comprometimentos sérios de postura de amamentação, né? Então, vai ser uma criança que só mama em um peito só, né, que no outro lado a mãe não consegue posicionar esse bebê, e que a gente coloca em diversas posturas, mas o bebê gosta daquela posição e ponto. Então é super importante que, se a gente percebe isso, né, ou alguma alteração corporal, de simetria corporal, que a gente encaminhe para o profissional especializado, né, os fisioterapeutas, os osteopatas, que têm se debruçado sobre esse assunto, né, para realmente fazer uma avaliação e estimulação nessa criança, certo? Para que realmente não ocorram impactos para o seu desenvolvimento no futuro. Mas sim, também isso pode impactar a amamentação, né?
Então, imagina, né? Começa no freno lingual, mas tem um impacto para além, certo? E, gente, a gente já conhece também o impacto dos traumas mamilares, certo? Se a criança aí, ela faz uma boa pega, mas ela não tem uma boa sucção, o trauma mamilar é inevitável, né? Então, é uma criança que só vai ali pegar mamilo, ou é uma criança que não vai fazer um bom padrão e vai traumatizar, ele só vai abrir a boca e fechar, não vai fazer excursão de mandíbula. Isso pode traumatizar o mamilo da mãe. Então, é importante a gente estar atento também. Eu falei aqui, os fonos já ficam alertas para isso, né? Tem trauma mamilar, pega, ou pode ser também a questão da anquiloglossia. Mas tem gente que não se atenta para isso. Então, tô dizendo aqui para vocês. Percebeu trauma mamilar, né? A mãe que se queixa de fissura mamilar, avalie a anquiloglossia. Por mais que eu saiba que vocês estão aqui, já sabem que tem que avaliar a frenololingual, né? Independente de queixa ou não. Mas, se tem esse histórico, você já consegue fazer esse raciocínio, né? Já começa fazendo esse raciocínio, tá? Então, gente, se a gente tem uma sucção que tá ineficiente, a gente tem diversas dificuldades de amamentação associadas. Porque imagina, se uma criança não faz a sucção adequada no seio, ela não consegue fazer uma extração efetiva de leite. O que acontece com isso? As fonos do TT aqui sabem. Vocês têm que saber isso, né? Se o bebê não extrai leite efetivamente, o que pode acontecer? Mama da mãe vai engurgitar. Vamos pensar na mãe, né? Mama da mãe vai engurgitar. O que vai acontecer? O peito da mãe, se engurgitar e não tiver manejo adequado, o que acontece? Vai fazer mastite, né? E se o bebê não extrai leite para o bebê, né? Se ele não extrai efetivamente leite, o que vai acontecer? Perda de peso, gente. Perda de peso para o desenvolvimento da criança, eu já falei isso aqui N vezes. Pelo amor de Deus, é super importante que ele continue ganhando peso, né? Principalmente para um recém-nascido, ele precisa ganhar peso ali. Passou a primeira semana, os 10% que se espera que ele perde, depois disso ele precisa ganhar peso. E se ele vem com perda de peso, engurgitamento, Glenda. Se ele vem com perda de peso, isso pode afetar o desenvolvimento dele, isso pode ter afetações do ponto de vista neurológico, inclusive. Então, a criança precisa ganhar peso, certo? E, então, ela precisa fazer extração efetiva de leite. E aí, por isso que a amamentação fica completamente comprometida. E nesses casos, se não tem manejo adequado, qual é o caminho mais curto? Desmame precoce, né? Então, por isso a responsabilidade grande da gente entender sobre freno lingual curto e fazer o encaminhamento correto, a avaliação adequada. Por isso que existe uma grande importância aí do atendimento especializado, né? Não é, gente, uma pessoa que é desatualizada sobre as complicações e as comorbidades aí vai enxergar a avaliação de frênulo como apenas uma olhadinha no frênulo, né? E por isso que eu fico assim, nossa, chocada quando falam assim que não precisa de teste da linguinha. Pra que teste da linguinha, né? Queriam desbancar o teste da linguinha aí, graças a Deus que isso não foi pra frente. Pra que teste da linguinha se isso já faz parte da avaliação estrutural da criança? Não é só estrutura, gente. É função. Quem é que avalia a função? Não é fonoaudiólogo, é por isso. Não é fonoaudiólogo que vem aí pra avaliar a função. Não é só a estrutura, não é só ver se o frênulo tá mais encurtado ou não, se tá mais anteriorizado ou não, né? É avaliar a função e os impactos disso na vida da criança. Às vezes, tem muitas vezes, né, que vai o profissional que pensa isso, que é só dar uma olhadinha. E, infelizmente, eu não tô aqui, né, pra passar pano pra fono que também não faz isso, não é não. Tem fono que não é especializado, tem fono que não vê também, não enxerga, não consegue enxergar essa importância. E aqui eu tô aqui pra dizer pra vocês, gente, a importância é muito grande, né? Não seja esse fono, né, de não passar essa responsabilidade, ou melhor, de passar essa responsabilidade pra frente, não tomar essa responsabilidade pra si, né? De fazer uma avaliação adequada de frenolingual, de realmente fazer o encaminhamento adequado dessa criança, tá? E um encaminhamento especializado para essa criança, né? Eu tenho aí as odontopediatras que eu confio que eu encaminho, certo? Então, a gente precisa trabalhar com profissionais que também sabem do que eles estão fazendo, sabem do que eles estão falando, falam a nossa língua, né? É importante a gente caminhar junto com outros profissionais, certo? Então, assim, as pessoas que não entendem essa importância do atendimento especializado sempre vai ver frênulo lingual, avaliação de frênulo como uma olhadinha, e não é uma olhadinha, né? Vou bater nessa tecla sempre, não é uma olhadinha. E aí não dão a devida importância. Por isso que eu quis trazer aqui esse tema pra gente entender os impactos, né? E eu falei aqui de impactos para o desenvolvimento da criança, né? Não falei nem só da amamentação,
mas, enfim, tem impacto direto na amamentação. Por mais que a gente ainda tenha estudos, se vocês querem falar sobre estudos de impactos na amamentação, a gente tem alguns, mas são estudos ainda que precisam melhorar, que precisam se ajustar. Então, se você gosta de escrever sobre amamentação, se você gosta de escrever sobre criança, né, é uma oportunidade de falar sobre isso, de falar dos impactos que você tem encontrado na clínica, porque a gente precisa de estudo para embasar isso, mais estudo, né? Tem sido uma crescente dos estudos que vem falando sobre isso, mas ainda falta N grande, né? Falta amostras que mostrem pra gente que esse impacto existe de verdade, porque estudos passados aí já mostraram que por mais que a gente tenha uma amostra aí de 140 bebês, por exemplo, ainda é uma amostra pequena, a gente precisa de um estudo maior que fale realmente que isso existe, porque na prática a gente sabe que existe, certo? E que algumas literaturas ou outras, elas já falam sobre isso, tá? Então, a gente precisa falar de amamentação, é porque a amamentação ainda é um assunto que pouco se fala, né, gente? Eu falo muito sobre isso, a amamentação não é muito discutida e a gente precisa bater na tecla da importância da amamentação, né, para o desenvolvimento da criança. Então, gente, a intervenção no tempo certo, ela pode evitar o desmame precoce. Por isso que eu quis trazer isso aqui, né? Se a gente sabe avaliar, sabe os impactos, a gente cria a responsabilidade e a gente avalia da maneira certa e a gente faz o encaminhamento adequado. Não é verdade? Então, eu quero agradecer a vocês por esse momento aqui, né? Dizer que, para mim, é um prazer vir aqui falar com vocês sobre esse assunto, né? Discutir, debater. Para quem quiser, né, esses artigos que eu falei, pode me pedir, eu encaminho para vocês. Vou mandar lá o artigo sobre a apneia obstrutiva do sono, né, dos bebês, tá bom? Muito obrigada pela presença, né? Me digam se vocês gostaram desse assunto, se vocês querem que eu traga, né, mais assuntos assim relacionados a isso aqui. Porque eu sei que é um assunto que volta e meia, né, mexe com a nossa cabeça, principalmente a gente que tá na prática lidando com esses bebês sempre, tá? E aí, se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, eu tô lá no direct, tá bom? Eu vou encerrar a live porque já tá muito grande, certo? E ela vai ficar salva aqui por um período de tempo. Obrigada a você, Glenda, pela presença, viu? Vou te mandar. Que bom que você gostou, tá? E um beijo pra vocês, a gente se vê lá no canal do YouTube, eu sou Carol Brasileiro, certo? Lá no Facebook, FGA Carol Brasileiro, né? E tô sempre postando muita coisa lá, aqui, tá bom? Pra gente sempre falar sobre a amamentação e passar esse conhecimento adiante, gente. Quanto mais estudo, mais tenho dúvidas. É a vida do fono, Thaís. Mas estamos aqui pra aprender juntas, viu? Que bom que você gostou, Viviane. Que bom, Eliana. Então vamos falar sobre isso, vou mandar pra vocês, certo? Ai, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Um beijo, gente, um beijo e a gente se vê, tá? E toda quarta e sexta estamos aqui falando de um assunto super pertinente sobre a amamentação. Beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana!